Você acompanha a partir de agora Sessão Pipoca Espiritual. Apresentação de Tatiana Benites e José Damião. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E a gente ainda está nesse clima de inverno, do Natal, e aí começou o ano e a gente ainda está ali falando de Natal, gente. Qual o problema? Nenhum, né? Então a gente vai falar de Irmã de Neve. Sendo que também no Brasil vocês estão aí no verão, né, gente? Falando de Natal no verão, mas quem já está aqui na parte de cima do hemisfério, a gente está falando de inverno, né? Então a gente vai falar de neve. Vocês estão vendo que, né? Aqui a gente está preparado para tá frio, né, minha gente? Então, como ainda está frio e como a gente vai falar de neve, a gente continua falando desse nosso clima natalino, que a gente ainda está cedo para a gente parar de falar disso. Bom, e antes da gente falar mais, fazer a nossa análise espiritual do filme, vou chamar aqui o Damião para falar um pouco a nossa ficha técnica desse filme. Damião. Olá, você que nos acompanha aqui no YouTube, Tatiana Benites, você que nos acompanha na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maiores, emissoras da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Olha, a gente vai falar de Irmã da Neve, data de lançamento 29 de novembro de 2024. A diretora Cecily Mosley, 1h e 36 minutos de duração, é um drama, um filme natalino que, olha, que vale a pena você assistir durante todo o ano. O filme é baseado no livro da autora norueguesa, então, o filme norueguês, de Manja Luder, Irmã de Neve. Está em cartaz na Netflix. Com a família em luto profundo após a perda da irmã e sem poder pensar no Natal, um garotinho forma um vínculo inesperado com uma menina alegre que esbanja o espírito natalino. Com as comemorações de final de ano praticamente canceladas na sua casa, e sem ânimo para pensar ou aproveitar a época, ele encontra com essa garota que o convida para celebrar as festas na casa dela. Irmã de Neve é uma jornada emocional sobre esperança, sobre família, sobre perda, sobre luto e sobre amizade. Celebrando a magia do encontro e do amor, que não encontra as barreiras e a magia do Natal, Tati. Se você já assistiu esse filme, o que você achou? Deixa aí pra gente também os seus comentários. Comenta pra gente o que você achou do filme, se você gostou, se você não gostou, e o que você vai achar aí dos nossos comentários, da nossa análise espiritual do filme. Porque a gente vai começar falando que, né, esse menininho encontra uma menininha lá, fica amigo dela, né? E Natal é aquela coisa mágica e a gente tem que falar de amizade, né? A gente tem que falar de como que a gente consegue as nossas amizades, como a gente conseguia as nossas amizades quando a gente era pequeno, né? Quando a gente é criança, parece que é tudo tão mais fácil, né? Do que quando a gente é adulto, porque a gente não tem esse preconceito que a gente tem quando é adulto. A gente não tem esse julgamento quando a gente é criança, a gente já julga a pessoa assim mesmo antes conhecer. Claro que ele não gostou dela desde o início, né? Mas o menininho estava passando por uma fase difícil de perda da irmã. E daí ele conhece uma menininha super simpática, super gentil, um amor de pessoa. E aí eles se tornam amigos, né? E aí eu começo a me questionar, e quantos amigos a gente traz pra gente na nossa vida, né? Aqueles que a gente conheceu desde pequenininho ali, quantos que continuam com a gente na nossa vida? É tão importante, principalmente quando a gente chega nessas datas, né? A gente tem essas datas muito estigmatizadas, a gente tem que passar com a família. E daí, se a gente não passa as datas, né, o Natal, o Ano Novo, com a família, fica aquela coisa de, ai, mas agora tá faltando fulano. E aí a gente fica mal por causa disso, a gente sente a ausência das pessoas, sente a presença, mas sente também a ausência. Então,
a importância de nós estarmos ao lado de pessoas que nós gostamos, de pessoas que fazem parte da nossa vida. E quando nós somos crianças, é tão mais fácil a gente pegar a amizade. Ah, vamos lá jogar uma bola? Vamos, né? Vamos, você gosta de pirulito? Gosto, então eu também, vamos lá tomar pirulito? Vamos lá tomar um sorvete? Então, é tudo muito mais fácil, porque quando a gente fica adulto é tudo tão mais difícil, né? E ainda a criança, a gente tem ainda outros fatores. A criança também tem aquela coisa do amigo imaginário, algumas vezes, né? Tem a criança que tem mediunidade, né? Então, tem vários amigos, amigos que a gente pode ver e amigos que a gente não pode ver. Então, nós, quando somos crianças, até os 5 anos, mais ou menos, nós temos uma proximidade muito maior com o plano espiritual, né? Por quê? Porque a gente ainda está no período de adaptação aqui na Terra. Então, nós podemos e nós vemos os espíritos como se fossem pessoas normais para nós. Então, as crianças não se assustam com isso. Elas estão acostumadas, porque elas continuam vendo os seres, né, desencarnados. Aí você vai falar, não, mas meu filho se assustou. Pode acontecer, gente, também pode acontecer, né? Mas tem crianças que conversam, né, normalmente com os seres desencarnados. E tem crianças que também criam na sua imaginação, porque vê os desenhos, porque escuta histórias, então também criam também, às vezes, aqueles amiguinhos que a gente também não vê, né? E também tem os seus amiguinhos reais. Então, olha só como é fácil a gente fazer amigos quando a gente tem uma visão de criança. Então, quando Jesus diz, né, que vem até mim as criancinhas, né, aqueles que são mansos e pacíficos, né, aqueles que têm a visão como a criança, ele não quer dizer só as crianças, ele quer dizer a doçura das crianças, a inocência das crianças. Então, que vem até mim aqueles que tenham essa inocência. Por que é tão difícil a gente manter essa inocência, né, Damião? Olha, quando eu estava vendo o filme Irmã de Neve, você fala dessa inocência, né, de manter essa inocência, e aí eu parei, estava refletindo quando a gente comecei a assistir o filme. Primeiro aquilo, né, você fala, nossa, passado Natal, eu ainda adoro essas coisas. Quando eu vi a proposta do filme, e a Tati estava falando ali da ausência, né? E aí é um pouco do que a gente passa, né? Toda uma experiência que nós tivemos, a gente pode estar oferecendo para as crianças, né? E aí, por causa do luto, você para e se fecha e não quer oferecer isso para as crianças que estão. E o filme traz muitas dessas reflexões, né? As reflexões, né, de uma mensagem sobre resiliência, sobre empatia, trazendo uma mensagem de renovação, de fé. Porque na visão espírita, né, nós entendemos que ninguém está realmente ausente. Esse filme é um convite para refletirmos sobre a imortalidade da alma, o poder do amor que nunca se apaga. O filme nos faz refletir sobre essa imortalidade, um dos princípios da doutrina espírita. E esse princípio, por meio da comunicação com os espíritos desencarnados, que contam como se encontram no mundo espiritual e também com as pesquisas feitas por diversos cientistas que comprovam a sobrevivência da alma após a morte e a necessidade de outras existências para que consigamos realizar todo o progresso da alma para chegarmos à perfeição. Dessa forma, a sobrevivência da alma, a pluralidade das vidas sucessivas que confirmam a imortalidade da alma. Eu achei lindo, para você ter uma ideia, gente, você que acompanha aqui a sessão Bicoque Espiritual, falando do filme, né, que é Irmã de Neve, ele trazer o tema da
perda de entes queridos. Isso que a Tati estava dizendo, né? Que as pessoas colocam ali como regra, tem eu encontrar a família. E quando tem a perda de um ente querido, como conviver, como trabalhar isso? E aquilo que a gente já falou em várias outras sessões pipocas que a gente fez aqui, cada um tem o seu tempo, né, Tati? Cada um tem uma maneira de administrar esse luto, né? E o filme abordar esse tema, né, Tati? Falando de Natal é lindo demais, a oportunidade de reflexão, né, Tati? Um dos temas centrais desse filme é o luto, né? Porque é uma família que acabou de passar por uma perda de uma menina, de uma adolescente, e que eles têm que aprender a lidar com essa ausência, principalmente nessa data, né? Nesse período do Natal. E é uma família que não está se dando bem com esse período, porque eles não querem falar com os filhos a respeito dessa perda, eles não querem rever as fotos dessa filha, não querem falar sobre o assunto, para eles é dolorido. Então, a mãe sofre muito, o pai sofre muito, e daí o que acontece? Eles se fecham para muitas vezes preservar os outros filhos, né? Porque daí tem 2 outros filhos, e eles não acabam não conversando com os filhos sobre essa perda. Então, para as crianças, fica difícil também entender por que a irmã não voltou. Para onde ela foi? Por que ela não volta mais? Então, é complicado para os pais e é complicado para os filhos. Então, por isso, nessa fase do luto, a gente precisa de muita ajuda, a gente precisa de ajuda dos parentes, dos amigos. Por isso, a gente abriu aqui falando da amizade, né? A gente precisa de ajuda profissional, dos terapeutas, dos psicólogos, por que não dos psiquiatras também, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com o luto, ainda mais nessas datas, porque como tem esse estigma de que nessa data do Natal a gente tem que reunir toda a família, então se você durante esse ano passou por um luto, né, pela perda de um ente querido, que a gente no espiritismo não considera perda, né, porque é um afastamento, essa pessoa está ali, mas ela está num outro plano, não é possível nós vermos ou chamarmos no momento que a gente quer, mas ela está ali com a gente e continuamos ligados com quem nós amamos, sempre através do coração. Então, é difícil para eles administrarem essa dor. E o que acontece no filme é uma forma deles conseguirem ressignificar essa dor. Como a gente ressignifica um luto? E aí eu falo para vocês, por que a gente não lembra só dos momentos bons que a gente está com as pessoas? Por que a gente tem que sempre lembrar da dor? É claro que ela existe, gente, não estou falando para passar por cima dela. Ela existe, a gente vai ter que aprender a lidar. E a gente tem que aprender a lidar com essa ausência, porque essa ausência vai existir para o resto da nossa vida. E não adianta falar, não, você substitui. Ninguém é substituível. Ninguém é substituível. Nós somos substituíveis no trabalho. Nós somos substituíveis em qualquer outra atividade. Mas na vida, nós não somos substituídos. Uma mãe pode ter outros 10 filhos, outros 20, mas um que se foi não é substituído pelo outro. A gente não consegue substituir um pai, uma mãe, um irmão, um marido, uma esposa. Nós colocamos outros artifícios, outras pessoas naquela posição, naquele cargo, né? Mas nós não somos substituíveis como pessoas, porque ninguém será igual àquela pessoa.
Então, nós somos obrigados a aprender a lidar com a ausência. E isso ninguém explica para nós na escola. E isso ninguém explica para nós ao longo da nossa vida. Então, o que nós aprendemos na doutrina espírita é que o espiritismo, ele é consolador. Ele deve ser consolador. Se a pessoa chega para nós por curiosidade ou por necessidade, não importa. Ele precisa consolar. E é esta a mensagem que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo. É isso que nós aprendemos no Livro dos Espíritos, a ter as respostas necessárias para nos consolar no momento em que nós mais necessitamos. Então, quando a gente vai para um centro espírita, nós temos que ser consolados e temos que aprender a consolar. Mas eu não sei fazer isso. Como Chico Xavier dizia, quando a gente não tem o que dizer, a gente se cala. A gente pode dar só um abraço. E isso é consolador. Né? Então, qual é a visão, né, que a gente está comentando aqui, gente, do filme Irmã de Neve, que é um filme que se passa na época do Natal, mas fala de luto na época do Natal. Então, a gente precisa ressignificar este luto. A gente tem que ressignificar essa presença, porque agora a gente vai ter que lidar com essa ausência. E não é fácil. A ausência é dolorida, é um espaço que ficou. E por mais que eu coloque qualquer outra pecinha ali, ela não vai encaixar. Ela pode até tapar o buraco, mas ela não vai encaixar perfeitamente, porque nenhum de nós é substituível como pessoa. Então, essa ressignificação, ela tem que vir através das coisas boas que a gente lembra que a gente passou com essas pessoas ao nosso lado. A gente tem que lembrar de tudo que foi gostoso passar e ficar com essas recordações, esse sentimento que é gostoso de lembrar, né? Porque assim, essa dor, ela vai continuar existindo. Essa ausência vai continuar existindo. Mas cada vez que a gente lembrar, vai ser algo bom. Vai ser uma lembrança gostosa dessa pessoa. Né? E a gente não precisa de nada material, porque às vezes a gente acha que a gente tem que continuar com aquelas roupas todas das pessoas, todos os objetos, não pode mudar nada de lugar. A princípio pode ser difícil, sim, se desfazer de tudo isso. Mas a memória, o amor, eles estão aqui, ó, guardados com a gente não precisa realmente de nada material para lembrar, porque a gente não vai se esquecer dessas pessoas. Elas só vão ficar um pouquinho mais distantes, mas dentro do nosso coração, elas estão ligadas para sempre com a gente, né, Damião? Sim, que bom isso, né? É o que a Tati estava dizendo, como lidar, né, com a ausência. E eu queria trazer um texto de Emmanuel e Chico Xavier, Fonte de Paz. Ante os mortos queridos, faze silêncio e ora. Ninguém pode apagar a chama da saudade. Entretanto, se choras, chora fazendo bem. A morte para a vida é apenas mudança. A semente no solo mostra a ressurreição. Estamos todos vivos na presença de Deus. E não há quem não tenha saudade de alguém que já partiu. E Chico Xavier nos lembra, a saudade é uma dor que fere nos dois mundos. Questão 936 do Livro dos Espíritos, temos a resposta para essa inquietação. Como as dores inconsoláveis dos que ficam na terra afetam os espíritos que partiram. O espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou, mas uma
dor incessante e desarmonizada o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e, por conseguinte, há um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que deixou. E o filme também, né? Irmã de Neve, Tati, fala de família, da bondade em ensinar a nadar, né, Tati? Tem umas partes muito legais, assim, no filme, né, que você fala da bondade, né, então, é uma criança, uma amizade ali, acabou de fazer amizade, e ele vê que a menina tem uma vontade de aprender a nadar, né, então, ele vai fazer o possível para fazer pelo menos isso, né, isso ele sabe que ele pode dar. Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer pelo outro, que é a caridade, né? Quando nós não estamos bem, uma das coisas que Eurípides falava também, né? Quando a gente não está bem, vai praticar caridade, vai fazer alguma coisa boa para alguém, né? Isso é uma das coisas que ele coloca na educação da evangelização, né? Na evangelização de espíritos, porque se eu não estou bem, então eu faço alguma coisa para alguém. Mas eu não estou bem, não vou fazer nem para mim. Então faz para o outro, vê como você vai se sentir, né? Então, a gente começa a se sentir bem de ver o bem do outro. Ou de simplesmente estar fazendo algo para alguém. Então, quando no filme o menininho não está bem, ele acabou de perder a irmã, né? Ele está passando pelo luto em casa, está difícil e tudo mais. Conhece essa menininha, sempre alegre e tudo mais, mas ela não sabe nadar. Ela admira ele porque ele nada, né? E ele faz um esforço e fala: eu vou ensinar ela a nadar, né? Então, são pequenas atitudes que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que a gente vai construindo, né, dessas amizades e do que a gente pode fazer pelo outro, né? A caridade que a gente faz para o outro. E no filme, né, tem essa questão de conhecer as histórias, né? Eu gosto muito de histórias, da história do outro, porque a história do outro pode te ajudar. Então, a gente resolveu fazer esse programa, Sessão Pipoca Espiritual, porque eu gosto de ouvir histórias, de contar histórias e de aprender com a história do outro. Muitas vezes a gente deixa isso de lado. A gente não tá nem aí para a história do outro. A gente deixa para lá. Mas a gente pode aprender tanto com a história do outro, porque o outro pode ter errado e pode ter aprendido. Ele pode ter feito alguma coisa que prejudicou alguém ou que se prejudicou e você vai falar: poxa, não vou fazer isso, porque senão eu também posso me prejudicar, né? Ou algo que ajudou alguém, algo que fez bem. Então, quando nós compartilhamos histórias, nós aprendemos com o outro. E aí vem um outro aprendizado, aprender a ouvir. Porque nem sempre a gente está disposto a ouvir o próximo, né? A gente ouve a nossa própria voz, mas ouvir o próximo, não. Aí a gente corta sempre que o outro está falando para falar da gente. Mas é muito bom quando a gente aprende a ouvir as outras pessoas, né? E aí a gente sabe que tem pessoas que vão se sentir sozinhas, que tem pessoas que se sentem sozinhas até mesmo com muitas pessoas ao redor. Muita gente sofre com a solidão, né, Damião? Sim, muita gente sofre muito com a solidão, né? Justamente porque nesse filme norueguês, né, A Irmã de Neve, foca em alguns elementos como a solidão. Quando fala em viver sozinho, em estar sozinho, imediatamente vem à mente a palavra solidão. E a solidão deve ser vista da utilidade, da necessidade, do desenvolvimento saudável do ser humano, inclusive em seu aspecto espiritual de existência. Quando é entendida pela ótica da edificação do ser humano,
a solidão se transforma em solitude e constrói e contribui sobremaneira para a edificação e evolução do espírito. Então, aquela história, né? O estar solitário representa grande patrimônio do ser humano. Como espíritos em marcha evolutiva, todos nós, criaturas solitárias, no caminho percorrido de forma individual para a sociedade, né? É assim também considerado em relação aos méritos, né? E equívocos vivenciados por cada um de nós, né, gente? Espera um pouquinho. Então, aprender a ter o prazer ao desfrutar a própria companhia é uma das posturas assertivas que devemos tomar perante a vida. E a solitude é, portanto, uma oportunidade de liberdade, e como disse a Tati ali, né, e muitas vezes, né, Tati, a liberdade do silêncio, né, Tati? É muito importante. O silêncio é importante, o barulho é importante. Tudo isso é importante, porque a gente precisa se conhecer, a gente precisa se amar, a gente precisa aprender a se aceitar as coisas que estão ao nosso redor. Então, tudo isso é aprendizado. E nós só vamos aprender quando nós quisermos estar abertos para esse aprendizado. E aí, a gente vai parar de olhar para as pessoas e julgar. Ai, mas aquela pessoa mora sozinha, coitada. Coitada? Às vezes ela está muito mais feliz do que aquele que está cheio de gente em casa, né? Tem pessoas que falam, mas eu tenho medo de estar sozinho. Por que você tem medo de estar sozinho? Se estar com a gente mesmo é tão necessário, né? A gente precisa de um tempo para pensar, para refletir o que a gente está fazendo, onde nós estamos, o que nós estamos aprendendo, o que falta fazer, né? Se eu estou indo para o caminho certo, se não estou. Então, tudo isso é necessário socializarmos, estarmos com as outras pessoas, e é necessário também o nosso tempo de reflexão, né? Então, a gente precisa respeitar e aprender com os outros, aprender com as outras histórias, aprender com o aprendizado do outro, olha só, aprender com a dificuldade do outro também. Então, tudo isso é importante para cada um de nós. Esse filme, Irmã de Neve, nos faz refletir por muitos aspectos. Vai derramar lágrima, vai chorar, é emocionante, né? Tem ali uns plot twists no meio do filme, de repente você pensa que uma coisa é outra, né? É bem legal o filme, eu recomendo vocês assistirem o filme, tá? E fazerem, e estarem, vou deixar aqui nós dois juntos, e fazerem com que vocês consigam refletir um pouquinho sobre essas mensagens que o filme deixa. Tem umas mensagens aí meio subliminares, mas que é pra gente pensar bastante nessas mensagens, né, Damião? Olha, é aquilo, o filme nos traz essa possibilidade, né, de falar do valor da vida e como todos devem deixar de lado com lembranças ruins, guardar as boas lembranças para saborear ao longo da vida, né, Tati? Exatamente. Eu aconselho você que não assistiu, assista o filme e deixa seu like aqui e deixa também seu comentário. Na semana que vem tem mais e a gente volta com uma nova análise de um novo filme. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou Sessão Pipoca Espiritual.